Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone WhatsApp 69992319050, onde você manda a sua reivindicação, você tira aí, se tem os problemas no seu bairro, você tira aí uma foto, você grava um vídeo, manda o seu nome completo, que a nossa equipe vai até a sua localidade para fazer a reportagem. E lembrando também que o nosso programa nos últimos dias teve algumas mudanças, onde a gente inseriu o podcast evangélico, o podcast sobre política, o podcast sobre a vida cotidiana da nossa cidade. Então, confira o programa de hoje, as novidades que tem para você. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Unidos em Cristo. Aqui ao meu lado, mais uma vez, Pastor Isaías. Muito bem, estamos aqui mais uma vez, para fazer aquele respaldo das perguntas, que chegou até nós e assim trazer o informativo aos nossos ouvintes. Pastor, primeira edição após o Natal, como é que foi seu Natal? Graças a Deus. Tudo bem, bom, graças ótimo, a Deus. Com saúde, isso é o que importa, E desejamos felicidades aí para todos que nos acompanham. Mas antes de irmos para a pergunta, pastor, eu queria passar alguns avisos aqui que chegaram através da nossa produção. Culto da virada da Igreja Batista do Bosque. Será no sábado, dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas. A Igreja Batista do Bosque fica localizada ali na Avenida Amazonas, número 2663, bairro Nova Porto Velho. Então você que não tem aí ainda nenhuma programação, está convidado. É sábado, dia 31 de dezembro, o nosso culto da virada, às 22 horas, na Igreja Batista do Bosque. E você e a sua família são nossos convidados para participar dessa noite sobrenatural na presença de Deus. Então não fique de fora dessa e vem viver algo novo para a sua vida. Vou passar mais alguns recados aqui. Você escolhe alguns aí para passar a presença, passar a virada de ano, na verdade, na presença de Deus ali, agradecendo pelo ano maravilhoso que você teve e agradecer por mais um ano que você terá com muitas bênçãos de Deus na sua vida. Culto também da virada na Igreja da Aliança, que também será no dia 31, a partir das 21h30. A Igreja da Aliança fica ali na Avenida 7 de Setembro, número 7072, no bairro Cunhã. Igreja da Aliança, Avenida 7 de Setembro, 7072. E a campanha O Projeto de Deus na Minha Vida para 2023. É uma campanha realizada pela Igreja Pentecostal Deus é Amor, que começa no dia 1º de janeiro e se estende até o dia 12 de janeiro. Serão 12 dias de campanha seguidos. A Igreja Pentecostal Deus é Amor fica ali na rua Benedito Inocêncio, número 7004, no bairro Três Maria, na direção ali do nosso amado irmão pastor Francinei. Ele é que coordena ali aquela congregação. E a Igreja Batista Bíblica de Sião tem um convite a você. Quarta e sábado, toda quarta e sábado, a partir das 19h30, eles têm culto. No domingo, às 9 da manhã também. E à noite, no domingo, às 19h30. A Igreja Batista Bíblica de Sião fica ali na rua Lambari, número 1961, no bairro Marcos Freire. Então você tem aí uma belíssima programação de final de ano para que você possa estar convidando a sua família, seus amigos, para estar passando o final de ano na igreja. Sempre bom a gente agradecer a Deus por tudo que a gente recebeu nesses 365 dias que estão se findando
e nada melhor do que passar na presença dele para pedir proteção, misericórdia no próximo ano que vai vir. Então, vamos à parte principal aqui do nosso podcast, edição de terça-feira, no quadro Perguntas e Respostas com o pastor Isaías. A gente sempre deixa o pastor Isaías com, digamos que meio apertado, né? Mas ainda bem que nós temos a palavra de Deus para nos guiar nas respostas das perguntas que você nos encaminha. Preparado, pastor? Estamos aqui, vamos lá. A pergunta é assim: graça e paz, amados, minha dúvida é referente à pregação da palavra de Deus. Hoje temos muitas pessoas que recebem a unção de pastor muito rapidamente após entrar para a igreja. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Será que não seria necessária uma capacitação? Eles abrem um parênteses, teologia, ou isso já fica por conta do Espírito Santo? Quem enviou essa pergunta foi o diácono Cleverson, do bairro Triângulo. Cleverson, parabéns pela sua pergunta, e acredito que não seja só a sua dúvida, mas a de muitas pessoas que estão nas igrejas hoje. Pastor Isaías? Seja muito bem-vindo, Cleverson. Cleverson. Diácono Cleverson, né? Muito boa pergunta, e nós estamos vivendo hoje épocas, né, que tem, assim, de uma forma abrangente, né? São as unções, as consagrações, né, que vem acontecendo, e de forma, sim, muito grande e às vezes até muito desarbitrada, né? Porque nós sabemos que a pessoa, para ter uma unção de pastor, né, a Bíblia ela fala muito sobre isso, né? E muito. E realmente hoje a gente se depara com muitas situações nas igrejas e que às vezes até a gente próprio fica constrangido, né, em ver tipos de pessoas com o título, né, de pastor hoje, que a gente vê que ele não tem nenhuma capacitação de forma nem espiritual, nem no estudo, de forma alguma. Então, muitas coisas têm acontecido e é muito bom a gente esclarecer, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela vem se cumprindo de forma... Ela tem que se cumprir. Ela vem se cumprindo de forma... E algumas coisas que nós achamos errada, entre parênteses, é para que essa palavra seja cumprida. Sim. Né? Por mais que a gente tenha aquele receio, mas é sempre bom a gente ouvir testemunhos ou perguntas como essa, que a gente tenha certeza de que a palavra de Deus está se cumprindo. Exatamente. Então veja bem, ele pergunta se realmente, né, para mim ser pastor, certo. Para mim ser pastor hoje, eu preciso fazer uma faculdade de teologia. Vou colocar a pergunta dele de uma forma mais clara. Eu preciso fazer uma faculdade de teologia ou isso fica a cargo do Espírito Santo? Um exemplo, eu aceitei Jesus Cristo hoje, amanhã eu vou ser batizado e aí daqui um mês eu recebo a unção de pastor, assim sem... É bíblico, eu posso estar resguardado na Bíblia ou eu preciso de uma qualificação? Não, você precisa, hoje é necessário uma qualificação, com certeza, né? Eu vou explicar o porquê. E também outra coisa a gente não pode jamais, eu como pastor já posso jamais ungir uma pessoa que você sabe que ele não tem a capacidade para aquilo ali, né? Primeiro que a pessoa, para ser um pastor, ele precisa ter o dom para isso. Precisa. Ele precisa ter o dom, ele precisa ser uma pessoa de caráter. Não é necessário, porque o apóstolo Paulo mesmo, ele deixou todas as características do que é ser um pastor. Até porque a própria palavra ela diz que ele escolheu uns para pastores, outros para profeta, outros para mestre, para professores. Cada um com um dom específico. Cada um com o seu dom. Eu não posso
veio em você um dom de ensinamento e te ungir para pastorear. O seu dom é um, então não vai dar certo. Não tem como eu te colocar você num certo espaço que não é o seu. Me dá um dom de louvor, você não sei nem cantar. Você vai espantar os fiéis, tudo, né? Tranca a porta. Não tem como. Como que você vai colocar uma pessoa para pregar a palavra se ele não tem o dom da palavra? Ele tem que ter o dom da palavra, ele tem que ter o dom de persuasão pela palavra. Ele tem que ter o Espírito Santo na vida, porque se ele não tiver, não vai de maneira... É por isso que hoje muitas coisas estão dando errado. É por isso que hoje nós vimos muitos pastores em situações, colocando a igreja em situações difíceis. Muitas igrejas no escândalo, muitas coisas que nós olhamos assim, mas isso não pode estar acontecendo com a igreja. Mas infelizmente está. Por quê? Porque foram pessoas que foram ungidas sem ser capacitados naquilo ali que ele está. Eu lembro, pastor, que há uns... Não vou longe não, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Não é dizendo que nós somos velhos não, mas mais de 15 anos atrás, era difícil você encontrar com um pastor, né? E era sempre pessoas de idade, sempre pessoas que já estavam ali na igreja ali há muito tempo. Hoje, todo mundo é pastor. Você pode ver que muitos pastores de nome aí pregam nos grandes congressos, televisão, tem seus YouTube, tem tudo, e de repente cai no escândalo, né? E aí cria aquela situação constrangedora para a igreja. Por quê? Porque foram pessoas que foram colocadas ali sem a devida capacitação espiritual. Eu não digo nem teológica, mas espiritual, porque estudar qualquer um pode estudar, mas ter o dom de apacentar, de pregar, de ensinar, são para poucos. Poucas pessoas que têm esse dom para fazer exatamente como a palavra fala. Por isso que, só que quando ao eu ungir uma pessoa, aquela responsabilidade daquela pessoa também está em mim. Com certeza. Também está em mim. Eu tirei aqui lá em 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso 22, onde o apóstolo Paulo, ele fala, né? Ele fala claramente ali a respeito disso, de você ungir uma pessoa e aquela pessoa, ela acabar trazendo problema para o ministério, para a igreja, né? Ou seja, você está cooperando com aquilo ali, você também é o culpado. E ele estava esclarecendo Timóteo aqui, para que Timóteo, antes de fazer qualquer tipo de unção numa pessoa, primeiro observasse, primeiro olhasse o quê? O caráter da pessoa, a forma que ele anda, o seu testemunho, né? Então, tudo isso cabe ao enquadramento de uma pessoa a unção de pastor. Você precisa ter um currículo da pessoa. Exatamente. Um currículo assim, de caráter. De caráter, não currículo profissional. Não. De como que a pessoa é no dia a dia, como que é a sua família, como que essa pessoa é dentro de casa. Exatamente. Tem tudo isso daí. Porque como que a pessoa vai pastorear uma igreja, vai comandar uma igreja, sendo que a casa dela ela não consegue pôr em ordem, ou é tudo desordenadamente? É que nem está na palavra, a mesma coisa, né? Ele escreveu, como que você vai cuidar de uma igreja se você não tem condições de cuidar nem da tua própria casa? Não tem como. Então aquele que vai fazer a unção, ele tem que observar tudo isso. Não é só chegar lá e meter na mão na cabeça da pessoa e olha, a partir de hoje vamos te ungir, derramar aqui um litro de óleo na sua cabeça e a partir de hoje você é pastor. Não é assim. E pastor, há uma, como é que eu posso dizer, há uma escala. Um exemplo, a pessoa precisa, antes de ser pastor, ele precisa passar por isso e por isso, por isso, ou ele... não sei, de repente o Espírito Santo tocou no pastor ali que vai te ungir a pastor e de obreiro a pastor, ou precisa ser seguido ali uma escala? Ele precisa sim. Primeiro que quando nós estamos no ministério,
a gente começa a ser observado justamente a partir do momento em que nós começamos a mostrar algo, o dom em alguma coisa, né? Então, se você vê, se o pastor daquela igreja ele começar a te observar e ver que você, ele vai trazer você num caminho, né? Que é uma preparação para que você chegue até o pastorado, o bispado e tudo mais. Então, primeiro, você vai ser escolhido como obreiro. O que é o obreiro? O obreiro é aquele que está ali ajudando, que cuida, né? Sempre olhando, uma pessoa que tem cuidado com as coisas de Deus. Isso é muito observado. A pessoa que cuida, que zela, né? Então isso aí é uma das capacitações. É o zelo pelas coisas de Deus. Ele está sendo observado através daquilo ali. Quando ele vê que ele é uma pessoa que está bem dedicada ao cuidado da igreja, ele vai levar ele ao diaconato. Porque o diaconato nada mais é do que uma confirmação daquilo que ele já faz. É uma confirmação do cuidado que ele tem para com a igreja. Após isso, algumas igrejas fazem isso de ano em ano, né, sempre observando. O mais comum é todo ano eles fazem a consagração, faz a separação de obreiro, consagração ao diaconato. Tem o presbitério. O presbitério já é uma autoridade maior. O que é uma consagração? Uma unção. É dando àquela pessoa autoridade, né? Autoridade. Então existe essa escala que vem o presbitério. O que é o presbitério? O presbitério ele já dá àquele escolhido uma abrangência de coisas que ele pode fazer, né? Que o diácono não pode, né? Só pode fazer caso falte, né? Falte o presbítero, falta o evangelista, o pastor. Então aí o diácono ele tem autorização para fazer algum tipo de trabalho. Mas ao presbitério ele já tem uma autoridade maior. Ele já pode fazer um casamento, ele pode fazer um noivado, ele já pode fazer um batismo, né? Ele já pode fazer a unção, ele pode dar bênçãos apostólicas. O presbítero já tem uma autoridade de pastor, praticamente. E após isso tem o evangelista, né? O evangelista nada é o mesmo pastor. Ele é o evangelista, que é aquele que evangeliza, né? A função dele é mais evangelizar, mas é a mesma autoridade pastor. Após o evangelista, aí vem o pastorado. Pastorado, o bispado, que são toda a mesma coisa. Então tem essa escala de autoridades dentro da igreja, né? Que tem que ser vista. E cada vez que você vai melhorando a sua situação espiritual dentro da igreja com o cuidado, você vai dando um passo, né? Você vai sendo visto e você vai sendo consagrado a essas funções ministeriais dentro da igreja, dentro do ministério, né? Mas isso também sempre buscando conhecimento, né? Conhecimento. Tem que ter o conhecimento, principalmente dentro da palavra. Tem que ter o dentro conhecimento. Da palavra. Porque assim, não adianta tanto você buscar o conhecimento, quanto você buscar também a sabedoria e discernimento do Espírito Santo. Porque eu digo assim, que vou citar um exemplo fora da igreja. Não adianta você fazer uma faculdade aí de medicina que estuda aí 6, 7, 8, 10 anos estudando, mas se você não tem o dom de cuidar de vidas, não vai adiantar nada. Porque o pastor, ele é o psicólogo, né? Tanto material quanto espiritual. Ele é o conselheiro, né? Ele é o pai daquele que não tem. Ele é praticamente tudo. Ele é o bombril da igreja. Ele é tudo. É o mil e uma utilidade. Tudo. Deu um problema no casamento, quem é que está lá? Pastor. É o pastor. Adoeceu, quem é que está lá? É o pastor. Então, tudo que acontece, por isso que ele tem que ter. É agora que nós vamos entrar na área da teologia. O porquê que precisa. Hoje nós precisamos. Antigamente isso não era necessário, né? É tanto que os apóstolos tinham doutores e tinha indoutos, né? A Bíblia diz. Tinha pessoas lá que não tinham estudo, era pescador. Mas tinha doutores.
também. Também. Então, veja bem, tinha até traidor, né? Quanto mais doutor. Doutor. Então, veja bem, hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde dentro da igreja nós temos doutores, advogados, juízes, né, que são os magistrados, que estão lá no banco da igreja. Como que eu vou chegar sem nenhum conhecimento para falar com esse tipo de pessoas? Eu tenho que ter um conhecimento. Hoje não se exige, alguns ministérios não se exige, mas eu particularmente eu acho que é necessário, né? Porque como que eu vou, mesmo eu tendo tempo, porque nada melhor do que o Espírito Santo para ajudar a gente, né? O Espírito Santo, ele que fala, ele que dá sabedoria, é ele que faz tudo. Mas é necessário, porque tem momentos que a gente precisa ter um certo estudo. Mesmo que eu vou conversar com uma pessoa que ela não entende muitas coisas, mas eu vou ter que ter um certo linguajar para falar com aquela pessoa. Com certeza. Né? Eu não vou chegar, falar diante de uma autoridade, de um governador, de um presidente, de alguém, de qualquer maneira. Eu preciso ter algo para poder transparecer a ele que eu tenho conhecimento. Porque ele não está nem aí pela minha espiritualidade. Ele não quer nem saber. Então eu tenho que se expressar bem, eu tenho que ter um bom português, eu tenho que ter uma boa palavra, né? Não adianta eu chegar lá de qualquer maneira, então por isso que é bom. A pergunta do nosso ouvinte aí é muito boa, porque é necessário sim que tenha um conhecimento nessa área para que você saiba explicar, porque a pessoa ele vem te perguntar com uma pergunta bíblica e se você não tiver conhecimento, você vai se enrolar. Você passa apertado. Porque tem pessoas aí fora que conhecem mais a Bíblia do que muitos crentes dentro da igreja. E muito. Pessoas de rua que conhecem a Bíblia. Eu trabalho, mexo com o público, eu conheço, eu estou ali convivendo com esse povo. E aí chega para mim e diz, pastor Isaías, ó, isso aqui, você vê, o cara é de rua, mas você vê que ele tem conhecimento. E como é que eu vou se sair se eu não souber a palavra? É por isso que eu tenho que ter sim conhecimento, eu tenho que conhecer as histórias da Bíblia Sagrada, eu tenho que saber como que surgiu as histórias, porque muitas pessoas de várias idades me perguntam muitas coisas. O que é isso aqui? Às vezes as pessoas sonham ou pega a palavra, abre lá, olha pastor, eu abri aqui e deu nessa palavra aqui, o que é que significa isso aqui? Aí eu vou, olha, primeiro eu vou olhar, vamos ver aqui o conhecimento dessa história, né? Pra gente saber o significado dessa palavra, por que foi escrito, né? E depois a gente vai pedir a ajuda do Espírito Santo para tentar interpretar o que quis falar com a pessoa. O nosso Google aqui é o Espírito Santo, não é a internet não. Então veja bem, se a gente não tiver uma certa sabedoria dentro da palavra, você se enrola. Então pensei uma coisa aqui. Então, será que é a falta de conhecimento, eu não vou dizer de teologia, é a falta de conhecimento que hoje você vê muitos, entre aspas, pregadores aí, que na verdade ficam no púlpito ali 1 hora, 45 minutos, falando coisas que a igreja também não entende nada. Será que é falta de conhecimento de argumento bíblico, porque ele não tem capacidade de pregar? Também. Que eu vou te contar, tem hora que a gente vê uns pregadores aí que... Tem pregador que você vê que ele estudou, que ele tem conhecimento, ele prega 1 hora e você quer ouvir mais. Quer ouvir mais? Você é um exemplo. Agora tem pessoas que ele vai ali, ele fala 20 minutos, você quer que ele pare. Já encerra o culto, pelo amor de Deus. Eu não estou entendendo nada do que ele está falando. É falta de busca, de conhecimento e até de dom. Porque não adianta eu querer ser um pregador se eu não tenho o dom da palavra. Não tem um dom. Não adianta eu querer ser um cantor se eu não tenho o dom de cantar. Como é que eu vou tocar? Eu vou pegar um violão lá? Não vai sair nada, né? Então, às vezes tem pessoas que querem ser pregador, mas não têm o dom da palavra. E muitos têm o dom da palavra e não estudam. E aí ele acaba, assim,
o ditado popular, ele começa a encher linguiça, né? Começa a falar, e aquilo ele não traz nenhuma edificação e acaba ficando um culto pesado, né? Onde tudo que a gente pede é para que termine. Siga o nosso canal lá no YouTube para você receber as notificações todas as vezes que cair, tá? Podcast Unidos em Cristo, lá no YouTube. Só procurar Podcast Unidos em Cristo que você vai achar lá todos os vídeos, e todas as vezes que tivermos novidade vai aparecer por lá, tá? Mandar um abraço aqui para... Só não mandou o nome, mas é lá de Cujubinzinho, que assiste pela internet. Vou lá passando apenas para dar os parabéns a vocês pela ideia do programa. A Bíblia é cheia realmente de mistérios. Manda um abraço para a Igreja Assembleia de Deus de Cujubinzinho. Cujubinzinho fica... Tá aqui na beira. Na beira do rio, né? Porque tem um outro Cujubim lá perto de Ariquemes, né? Então é esse aqui perto na beira do rio. Tá? Então um abraço ao irmão que não se identificou, mas é para a Igreja Assembleia de Deus de Cujubinzinho. Tá bom? Mais alguma coisa, pastor? Não. Só uma pequena mensagem para encerrar o nosso programa de hoje e encerrar o ano. É tempo de virada do ano, de celebração, que despedem o ano velho, mas é também um momento de reflexão, de ponderação e principalmente de gratidão. Deus nos presenteou com mais um ano que agora despedimos, e a Ele devemos agradecer pela generosidade e misericórdias infinitas. Vamos receber o ano novo com a alma renovada de esperança e alegria, carregando Jesus no coração, e que assim seja o ano todo. E a todos desejamos um feliz ano novo, que seja de amor, perdão, paz e felicidade. Que a palavra de Deus seja nossa orientação em cada dia deste novo ano. Que saibamos encontrar a felicidade na paz e no amor de Cristo. Que Deus abençoe a todos e sua luz ilumine os nossos corações. Esses são os votos aqui do podcast Unidos em Cristo para toda a sua família. Amém. Quero aqui também desejar a todos um feliz ano novo e venha um 2023 cheio de bênçãos, de realizações na vida de cada um. Que Deus possa estar abençoando poderosamente todas as nossas famílias, né? Os nossos brasileiros, nosso país. Que Deus venha proteger a nossa nação nesse ano que se inicia em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Lembrando, 99305-5086. Participe conosco. E o YouTube, Podcast Unidos em Cristo. Esse é o nosso canal. Procure, curta, comente, compartilhe, deixe sua pergunta lá. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima edição do podcast Unidos em Cristo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!